Graças e paz, queridos, essa é a nossa exposição acerca do livro de Atos. E hoje a gente vai ver a segunda parte do capítulo 9. Mas antes disso, eu queria te convidar a se inscrever nesse canal, a ativar o sininho com as notificações, a compartilhar com seus amigos e ao final eu queria te convidar a deixar aqui um comentário acerca dessa exposição. Amém? Então, Atos capítulo 9, a partir do verso 32. Pegue a sua Bíblia, o seu papel, a sua caneta, tome nota e Deus vai falar poderosamente com você. Amém? Então a gente tem lá que Pedro, ele cura Enéas e ressuscita Dorcas. A versão que eu vou ler é a Nova Versão Transformadora, que ela é de mais fácil entendimento. Diz assim, a gente vai ler primeiro e depois a gente vai voltar no texto fazer as exposições adequadas. Amém? Verso 32. Pedro viajava por toda a parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ou seja, ele foi visitar o povo santo, os crentes que viviam na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Verso 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que quer dizer em português gazela. Eu não sei porque alguém coloca esse nome numa pessoa. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por seu tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior, no cenáculo. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhes mostrava os vestidos e as roupas que Dorcas havia feito para elas. Verso 40. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, ou seja, do cenáculo, onde estava tendo sepultamento. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tábita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se e lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. Verso 42. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Bom, então a gente tem aqui curas, uma cura de Enéas e uma ressurreição de Tábita por meio da vida de Pedro. E diz assim, verso 34, verso 33, perdão. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Ou seja, ele já sofria há 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levanta-se e arrume a sua maca. E no mesmo instante se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Olha, queridos, diante daquilo que Deus vai fazer e pode fazer e está fazendo na sua vida, isso vai ser um canal de Deus, assim como foi na vida de Enéas, que ele estava paralítico de cama há 8 anos. Assim como Deus curou Enéas, isso foi para aquele povo de Lida e Sarona um marco para que eles se convertessem a Cristo. Assim também aquilo que Deus está fazendo em você e através de você, na sua vida, na sua família, será um marco para que pessoas à sua volta, pessoas conhecidos, amigos, familiares se convertam ao Senhor, porque embora possa parecer demorado, existe um tempo para o cumprimento do propósito de Deus na minha e na sua vida. E quando acontecer, e vai acontecer, porque a palavra de Deus não muda, a sua palavra está baseada no seu caráter, o seu caráter é imutável. Pode passar os tempos, as épocas, as estações, os montes se moverem, mas a palavra de Deus ela é eterna e Deus não é filho do homem para que minta.
E assim como chegou cura sobre a vida de Enéas, assim também vai chegar o milagre, a provisão, a restauração, aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, porque existe uma promessa sobre a minha e a sua vida. Coisas que somente Deus tem ministrado a você e a mim. E quando isso acontecer, vai servir de testemunho para que todos, à nossa volta, ao nosso derredor, se convertam a Cristo e possam dizer indubitavelmente, ou seja, sem dúvida alguma, que o Senhor é vivo, que Deus é poderoso, que Ele transforma e se renderão a esse mover do Espírito Santo. Então creia, ainda que o tempo do propósito esteja parecendo distante, chegará o tempo em que, através da sua vida, do seu testemunho, um milagre vai acontecer. De repente, pode ser uma cura como foi na vida de Enéas. De repente, uma porta aberta, um milagre, uma restauração, mas há um tempo determinado. E note, querido, Deus não chega atrasado. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor do espaço. Se Ele deu uma promessa, se Ele deu uma palavra, essa palavra vai se cumprir em nome de Jesus, assim como Enéas. Levanta-se, cura chegou sobre a sua vida. E eu não falo somente cura física, mas cura nas emoções, cura espiritual, cura na família, nos relacionamentos, nas finanças. Cura chegou porque a palavra de Deus chegou. Aleluia! E isso é tremendo demais porque há um olhar simplesmente humano, 8 anos é muita coisa, mas existe um tempo para o propósito do Senhor ser cumprido. E eu imagino que se esse homem ficasse curado antes, aquelas populações de Lida e de Sarona não teriam se convertido ao Senhor. Mas por causa daquele muito tempo dele de cama, e agora ele é curado, aquelas populações são alcançadas porque veem verdadeiramente que aquele homem que estava de cama há 8 anos, ele agora anda. E note, querido, assim como esse tempo foi na vida de Enéas, existe um tempo para o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Esteja disponível para esse mover. E sabe qual é o tempo que Deus opera? Não é o tempo humano, no grego, o Cronos, mas no grego o Kairos, o tempo de Deus, o tempo que ele encontra fé no coração humano, porque Deus ele se move a partir de um coração sincero, Deus se move a partir de fé. A fé é a chave que nós acessamos o sobrenatural e tomamos posse daquilo que Deus já deixou disponível para nós por meio da sua palavra. Existe um mundo que Deus ele já liberou a sua palavra no mundo espiritual e nós acessamos esse mundo espiritual por meio da sua palavra, uma palavra que não volta atrás, uma palavra que é imutável, a palavra do próprio Deus, aquele que disse haja luz e houve luz, e essa palavra ela se manifestou no mundo físico e houve luz, e nós olhamos para o céu e vemos a contemplação da palavra de Deus, a palavra de Deus manifesta no sol, a palavra de Deus manifesta na lua, criada lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, e agora essa mesma palavra ela é liberada sobre a sua vida, como foi liberado na vida de Enéas, e você acessa essa palavra, você dá forma a essa palavra por meio da sua fé, a palavra de Deus vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ainda que os montes se movam, a sua palavra vai se cumprir. De repente você está debaixo de um diagnóstico, de repente você está debaixo de uma doença, de repente você está debaixo de uma situação que vem o aprisionando, tal qual era a de Enéas, que vinha o aprisionando durante 8 anos, mas existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, o sobrenatural, o milagre vai chegar, Deus vai entrar com provisão, e pode parecer que está demorando, mas Deus não chega atrasados, queridos, amém? E o próximo milagre que Pedro faz, ele ressuscita essa menina chamada Tábita, no grego Dorcas. Perceba que ela já estava morta, já estava sendo realizado o seu sepultamento, as viúvas estavam chorando, se lamentando, apresentando o trabalho que Dorcas havia feito ao costurar roupas e lembrando dela aquele sentimento, e Pedro manda esvaziar o cenáculo, por quê? Porque
Pedro preserva o ambiente de fé. O ambiente ali estava um ambiente de luto, um ambiente de perda, um ambiente de tristeza, mas para Pedro não ter a sua fé contaminada, ele esvazia e ele lança uma palavra da parte de Deus, manda ela se levantar e ela acorda, ela senta do lado de Pedro e depois ela vai para o lado de fora e é apresentada aos discípulos, às viúvas, e agora essa menina está viva. E a lição que eu tiro daqui é que existe um ambiente de fé que nós devemos preservar. Às vezes, pessoas à nossa volta, por mais bem intencionadas que sejam, não vão entender o propósito, a mensagem, a palavra que você tem recebido de Deus para a sua vida. Deus já te guiou, Deus já te comissionou, Deus já te dirigiu, Deus está te dirigindo, mas às vezes quando você compartilha essa palavra com alguém, pode parecer loucura, mas aos olhos do mundo, a minha fé é loucura. Então, se você for compartilhar a palavra que Deus tem dito para você, compartilhe com muito cuidado com pessoas que possuem a mesma fé, que entendem o mover, o propósito de Deus, que entendem que Deus é o Deus do sobrenatural, o Deus que opera além da capacidade da dimensão humana. Então, quando você for tentar compartilhar, muitas das vezes você vai precisar compartilhar para ninguém. Foi o que Pedro fez. Ele ministra sobre aquela menina morta. Ele ministra sobre a vida daquela menina que aparentemente já não tem mais jeito. E ela volta a viver o sopro da vida. Volta a habitar dentro daquele corpo. E sabe o que eu tiro daqui de conclusão? Que a palavra que você tem recebido, não lance ela sobre todo mundo. Nutra, alimente, guarde essa palavra. Quanto mais você se dedica à palavra de Deus, quanto mais você se lança sobre a palavra, quanto mais você ora ao Senhor, quanto mais você se envolve com o Senhor, mais Ele vai te dando percepção do sobrenatural que Ele tem agido e trabalhado em você e através de você para que outras pessoas sejam alcançadas para o reino. Você não trabalha, você não estuda, você não evangeliza, você não está na sua família à toa, por obra meramente do acaso, mas porque existe um cronograma, um propósito, um quadro de trabalho de Deus. E Ele faz todos os ajustes. A sua situação não pegou Deus de surpresa. Tabita falecida não pegou Deus de surpresa. Pode até mesmo ter pego Pedro de surpresa, mas não pegou não pegou Deus de surpresa, tanto é que ela volta a viver. Quando tudo parece acabado, quando há um cenário de morte, Deus entra com vida. E nesse vídeo você está recebendo vida porque você está ouvindo a palavra. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos fé sendo gerada no nosso coração. Então, portanto, receba essa palavra da parte de Deus. Ainda que pareça tarde, ainda que pareça distante, ainda que pareça que não deu certo, preserve o seu ambiente de fé, porque a situação pode mudar, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela é imutável, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus, ela é eterna, ele não volta atrás. A situação, o diagnóstico, seja lá o que for, pode mudar, mas a palavra de Deus não muda, ainda que seja tarde. Preserve o seu ambiente de fé, se mantenha na palavra e no propósito para o qual Deus te chamou, e você vai poder ver o milagre, assim como aquelas viúvas e discípulos viram aquela garota ressuscitada. Pessoas ao seu redor verão o milagre, a transformação. E olha o que diz lá no final, para encerrar, verso 43. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Para a gente tirar o couro de um animal, esse animal tem que morrer. E para o judeu, trabalhar com peles de animais, com couro de animal, é algo extremamente impuro, porque tem um cadáver de um animal morto. O judeu tinha essa cultura da purificação, de não se contaminar, e Pedro agora fica na casa desse cara que aparentemente está se contaminando, porque não é o externo que contamina a gente, mas é o que sai do nosso coração que contamina. Então, preserve a sua fé, para que ela não venha contaminar.
não venha ficar contaminada com aquilo que você tem nutrido dentro do seu coração, mas nutra dentro do seu coração a palavra de Deus. E há aqui um paradoxo. Pedro, ele dorme e se hospeda na casa de alguém que aparentemente era alguém sujo, contaminado, maldito pela lei judaica, porque trabalhava com couro, ou seja, pele de animais mortos. Mas Pedro dorme lá, eu acredito, numa preparação, porque Deus fala que o Evangelho, o Espírito Santo também é para os gentios. E agora Deus prepara Pedro para que ele possa avançar com essa palavra sobre a vida dos gentios. Tanto é que a gente vai ver lá em Atos 10 a visão que Pedro tem de um lençol descendo com animais impuros. Mas isso aí eu vou deixar para o próximo vídeo. Mas o importante não é o que está do lado de fora que contamina, como esse couro dos animais mortos, mas é aquilo que a gente nutre no nosso coração que pode ou não contaminar, aniquilar a nossa fé. Por isso, se a gente tinha por um lado Pedro tirando aquele ambiente de luto para que ele pudesse dar voz à sua fé, aparentemente de uma situação perdida, agora a gente tem Pedro dormindo na casa de alguém teoricamente pelo judaísmo impuro, mas que não é mais o que está do lado de fora que contamina, mas é o que nutrimos do lado de dentro, por palavra, por audição, pelo que a gente coloca diante dos nossos olhos. Isso não pode contaminar a nossa fé, por isso somos convidados a renovar continuamente a nossa mentalidade na palavra de Deus, porque quando somos expostos à palavra, nós somos alimentados espiritualmente. E agora, com esse incrível paradoxo, Pedro, antes de curar Tabita, ele elimina o ambiente de incredulidade. E agora ele se hospeda na casa de alguém que é teoricamente impuro, mas que Deus torna puro. Pedro começa a ser enviado também para os gentios. Não como Paulo, porque Paulo foi o apóstolo dos gentios. Mas Pedro entende que o evangelho, ele é a boa nova de Deus para todo aquele que crê. Amém? Então, se você foi impactado com essa palavra, compartilhe esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, eu quero saber o que Deus falou com você através desse vídeo, e que a sua vida seja altamente edificada na palavra de Deus. Amém? Graça e paz, queridos.